Boa tarde, pessoal. Como estava planejado, né? Hoje iremos falar sobre os hidrocarbonetos, alcenos e alcinos, né? Nós falamos na aula passada dos alcanos e hoje nós vamos falar dos alcenos e alcinos. Mas primeiro vamos revisar aqui como é que se faz a nomenclatura dos alcanos, né? Então, dê o nome oficial para o seguinte alcano. Nós temos aqui um alcano e nós vamos nomeá-los. A quantidade de carbono na cadeia principal que a gente precisa definir primeiro, né? Como a gente vai fazer o nome desse alcano? Nós precisamos da quantidade de carbono na cadeia principal. E como é que eu posso definir qual é a cadeia principal? Bom, a maior sequência de carbonos. Nós já falamos disso. A maior sequência de carbonos é a minha cadeia principal. E qual é a maior sequência de carbonos aqui? Observe que nós temos aqui um carbono terciário, né? Em cada um desses pontinhos aqui há um carbono, em cada extremidade. E para a gente numerar a cadeia principal, como é que a gente faz? A gente precisa iniciar da extremidade mais próxima da ramificação. Temos um carbono terciário e nós temos a ramificação. Que ramificação é essa? Um carbono, ramificação metil. Numerando a nossa cadeia, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual é a quantidade de carbono na cadeia principal? 6. 6 carbonos, o prefixo é X. Há ramificações? Sim, nós acabamos de ver a ramificação. Essa aqui é a ramificação de nome metil, localizado no carbono 3. Por isso, vai ficar 3-metil. Pronto. Nós já pegamos todos os dados necessários para formar o nome do nosso composto. Nós sabemos que ele é um alcano, e os alcanos pertencem à classe de hidrocarbonetos. A terminação é O. Então, colocando na sequência, primeiro as ramificações, 3-metil. Segundo, quem vem é o nome da nossa cadeia, né? Que é X. An, o tipo de ligação, só ligações simples, alcanos. E o O no final de hidrocarbonetos. E agora, gente, vamos falar sobre os alcenos, né? Primeiro, eles são hidrocarbonetos que apresentam ligação dupla entre carbonos. E eles são chamados de olefinas, palavra que significa gerador de óleos, devido ao aspecto oleoso dos alcenos com mais de 5 carbonos. Eles são mais reativos do que os alcanos devido à presença da ligação dupla. Então, quanto maior a quantidade de ligação aqui, ó, tipo, nós temos uma ligação simples. Já a ligação dupla faz com que os alcenos sejam mais reativos do que os alcanos, porque os alcanos só possuem ligações simples. Já os alcinos são mais reativos que os alcenos, né? Os alcinos possuem ligação tripla. Essa ligação tripla é mais reativa no composto do que uma ligação dupla. Os alcenos possuem fórmula geral CnH2n. Isso significa que eu vou ter o dobro de hidrogênio para a quantidade de carbono. Um exemplo de alceno com 4 carbonos: C4H2, 2 vezes 4, 8. C4H8. Aqui nós temos o buteno, que é o nosso composto C4H8. A obtenção de alcenos. Industrialmente, os alcenos são obtidos do craqueamento
de alcanos encontrados no petróleo. O craqueamento, ou o cracking, é um processo de cisão térmica, no qual uma molécula quebra em 2 ou mais fragmentos. Nós temos aqui um exemplo de um craqueamento da molécula de dodecano, um alcano com 12 carbonos, né, em seu estado líquido, a uma temperatura de 800 a 900 graus Celsius. Né? Vai ocorrer aí com esse dodecano a cisão térmica, que nós vamos obter aqui como produto uma molécula aqui de octano, né? E também o nosso alceno, que é o eteno, 2 moléculas aqui de eteno. Então esse é um processo de obtenção de alcenos, o chamado craqueamento. E como é que a gente nomeia os nossos alcenos? Daquela mesma forma, vamos seguir o mesmo esquema: prefixo, mais infixo, mais sufixo. O prefixo, a quantidade de átomos na cadeia principal. O infixo indica o tipo de ligação existente entre carbonos. No caso, estamos trabalhando com alcenos, ou seja, o infixo vai ser "en". E o sufixo indica o grupo funcional do composto. No caso, como nós estamos trabalhando com a classe de compostos hidrocarbonetos, a terminação vai ser "-o". Aqui nós temos aquela tabela, né? Novamente, e nós vamos observar aqui, né? Vai ser "en" dos alcenos. Vai apresentar a ligação dupla aqui na cadeia principal, né? E a gente vai utilizar o infixo "en" para o nosso hidrocarboneto alceno. E temos o exemplo aqui, o propeno. Quando houver duas ligações duplas, nós vamos chamar ele não de alceno, mas de alcadieno. Mas o contexto vai seguir o mesmo para a nomenclatura deles, só que a gente vai adicionar "di-en" no nosso composto, né? E se ele tiver a cadeia maior, a gente vai ter que numerar a posição das ligações. Mas vamos ver sobre os alcenos primeiro. Os alcenos normais, né? A nomenclatura dos alcenos é semelhante à dos alcanos. Basta trocar o infixo "an" por "en". É bem semelhante mesmo. Nós temos aqui a fórmula estrutural de alguns compostos, a fórmula molecular deles e o nome, né? 2 carbonos, eteno. 3 carbonos, propeno. Presença da ligação dupla. Mas, gente, observe que a gente não numerou aqui, ó, a posição da ligação dupla, né? Para cadeias maiores, deve-se citar, né, a posição da ligação dupla. Cita-se essa posição. Por quê? Porque se nós não soubermos onde está localizada a ligação dupla, nós não vamos conseguir montar o composto, ou até mesmo dar o nome correto para ele. Observe que aqui nós temos duas substâncias, né? Elas são substâncias diferentes devido à posição da ligação dupla. Nós temos aqui uma primeira, né? Onde nós temos a ligação dupla entre esses dois primeiros carbonos. Na segunda aqui, nós temos a ligação dupla entre os 2 carbonos do meio. Bom, as regras da IUPAC mandam indicar a posição da ligação dupla por meio de um número. Deve-se numerar a cadeia partindo da extremidade mais próxima da ligação, se tal menor dos 2 números que conter a ligação dupla, escrevendo antes da terminação "-en", né? Então, nós temos aqui esses 2 exemplos passados, né? Nós vimos as 2 substâncias que são diferentes. E a nomenclatura dela, segundo a IUPAC, vai ser como? Primeiro, nós numeramos a cadeia. Numerando a cadeia, nós temos 1, 2, 3, 4. Nota, né? É importante, gente, que a ligação dupla, né, ela
vai ser a prioridade. Nós vamos ver mais à frente. Ela é a prioridade com relação a compostos ramificados. Por isso, eu começo sempre aqui da extremidade mais próxima da ligação dupla para os nossos hidrocarbonetos, é claro. Nós vamos ver aí mais à frente também alguns grupos funcionais que vão ser a prioridade máxima aí para definirmos a cadeia principal e numerarmos. Então, voltando aqui para o nosso composto, nós temos aqui 4 carbonos, né? But. A ligação dupla está no carbono 1. Sim, está no carbono 1, porque eu dou o menor número. Ela está entre o carbono 1 e o 2. Entre o carbono 1 e o 2, o menor número é o 1. Por isso, but 1, E, indicando o que? Ligação dupla. E o O de hidrocarboneto. Agora no nosso segundo composto, né? Nossa segunda substância. A nomenclatura IUPAC dessa substância é but2-eno. Por quê? Porque nós vamos ter aqui a ligação dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. Entre esses dois, o menor número é o 2. Por isso eu cito aqui o número 2. But2-eno. Eu podia ter numerado deste lado aqui também. 1, 2, 3, 4. Mas tanto faz, porque eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu composto, a ligação dupla está bem no meio. Então, tanto faz. Se girarmos a molécula, dá no mesmo. Alcenos ramificados. A nomenclatura dos alcenos ramificados é semelhante à dos alcanos. Porém, lembrando-se que a cadeia principal é a mais longa que contém a ligação dupla. 2. A numeração da cadeia principal sempre é feita a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Por isso, galera, a ligação dupla aqui vai ser a prioridade no nosso composto em relação às ramificações presentes. Beleza? Vai ser a prioridade, ou seja, a extremidade mais próxima da ligação dupla, não das ramificações. Vamos exemplificar isso. Aqui nós temos o exemplo de um alceno ramificado, né? A essa nós temos aqui um carbono terciário, ou seja, ramificação. Nós temos aqui uma ramificação. Eu vou numerar de que lado? A ligação dupla. Então, presta atenção aqui na nossa ligação dupla. Esse aqui vai ser o carbono 1. Esse aqui o carbono 2. Esse o carbono 3. Esse aqui vai ser o carbono 4. E eu posso subir ou continuar indo reto. O que eu faço? Vou continuar indo reto, porque tanto faz. Se eu vou reto ou subo. Para ficar mais fácil, eu vou continuar indo reto aqui. Nós temos mais um carbono, ou seja, nós temos 5 carbonos na nossa cadeia principal. Demarcando ela. E numerando, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Que ramificação é essa aqui? É a ramificação metil. Número de carbono, 5. Pente. Ramificação metil no carbono 4. Carbono 4 aqui, uma ramificação metil. Ligação dupla. Ligação dupla aqui entre o carbono 2 e o 3. O menor número é o 2. Como ele é um hidrocarboneto, apresenta só carbono e hidrogênio. Terminação O no final. Como é que fica o nome dele agora? Primeiro as ramificações, né? Nós só temos uma ramificação, que é o metil no carbono 4. Então, 4 metil, pente, 2-eno. Outro exemplo. Esse composto aqui, eu começo a numerá-lo de que lado? Daqui, ó. Essa aqui é a extremidade mais próxima aqui dessa ligação dupla. E eu chegando aqui, eu vou para qual lado? Tanto faz, para cá ou para cá. Vai ter a mesma quantidade de carbonos. Ou seja, indo aqui para a direita. Indo para a direita, nós observamos aqui na esquerda, ó,
que nós temos 1, 2, 3 carbonos fora da nossa cadeia principal. Isso indica o que? Ramificação. Nós temos uma ramificação, né, com 1, 2, 3 carbonos prop, como uma ramificação propil. Então, nós temos 6 carbonos na cadeia principal, o prefixo é X, né? A nossa ramificação 3 propil, está no carbono 3, né? Ligado ao carbono 3. 3 propil, X, 6 carbonos na cadeia principal. A ligação dupla está no carbono 2, 2N. Também, gente, a partir do nome nós podemos determinar a estrutura do nosso composto. No caso, o 4-metil-X2N, que estrutura é essa? Nós vamos saber que no carbono 4 vai haver uma ramificação metil em uma cadeia carbônica de 6 carbonos. E nós vamos observar também que no carbono 2 vai ter uma ligação dupla, né, no nosso hidrocarboneto. Por que é no carbono 2? Porque a nossa ligação dupla vai estar entre o carbono 3 e o 2. Entre o carbono 3 e o 2, o menor número é o 2. Por isso foi indicado aqui o 2. Então, X, né, 6 carbonos em ligação dupla e O hidrocarboneto. Formando a estrutura do nosso composto, nós vamos ter essa estrutura aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ligação dupla no carbono 2, 1, 2, né? Entre o 2 e o 3, menor número 2. 1, 2, 3, 4. No 4 aqui, nós vamos ter um radical metil, né? No nosso composto que só tem só tem carbono e hidrogênio. Por isso, nós completa tudo aqui com hidrogênio. As outras formas, o modelo de bastão e o modelo molecular. Agora vamos falar dos alcenos cíclicos. Eles possuem fórmula geral CnH2n-2. De acordo com a regra da IUPAC, é atribuído aos ciclenos o prefixo ciclo. Se não houver ramificação, não é necessário citar a posição da ligação dupla. E 3. Existindo apenas um radical no ciclo, devemos citá-lo antes do nome do cicleno. Observe esse exemplo aqui. Esse aqui é o ciclopropano, ou ciclopropeno. E ambas são a mesma estrutura. Acontece que esse aqui é o modelo de linhas, né? Ou de bastão. E esse aqui é o modelo condensado. Fórmula estrutural. E qual é o nome desse composto? É o ciclopropeno. E nós não necessitamos citar a ligação dupla aqui, ó. Por quê? Porque a ligação dupla vai estar no ciclo, né, de um composto da nossa cadeia principal. Agora, quando houver uma ramificação, o que eu faço? Quando houver ramificação, gente, eu vou numerar a cadeia. E quem é a cadeia, gente? Quem é a cadeia? É o nosso ciclo. Ou seja, a gente vai numerar os carbonos do ciclo. Quantos carbonos eu tenho nesse ciclo? Nesse ciclo eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu tenho um ciclo com 4 carbonos. Numerando eles, como é que fica, gente? Fica 1, 2, 3, 4. Pronto. Sempre numerar de maneira a obter o menor número para a ramificação. Porém, eu tenho que começar numerando, dando o número 1 e o número 2 para os dois carbonos, aqui, os dois carbonos que estão fazendo ligação dupla. Ou seja, tem um carbono aqui e está fazendo essa ligação dupla aqui com esse carbono. Ou seja, esse aqui é o carbono 1 e esse é o carbono 2. E por isso, aqui é o carbono 3.
Se eu começasse numerando daqui, 1, 2, 3, 4, a ramificação teria ficado com o número 4, que é um número muito grande, né? Então, 1, 2, 3, número 3, menor que o 4, o menor número. Por isso, o nome do nosso composto fica como 3-metil, ramificação metil, o carbono 3. Ciclo, sim, adiciona após aí o nome da ramificação, o prefixo ciclo ao nosso ciclo alceno, né? Nosso cicleno. Ciclo buteno, no caso but, 4 carbonos, né? A posição da ligação dupla nós não necessita citar. Por quê? Ó, semelhante a esse exemplo, ó, a ligação dupla ficou aqui entre o carbono 1 e o 2. Entre o carbono 1 e o 2, o menor número é o 1. Eu vou sempre citar aqui o número 1? Não, vai ficar chato. Então, não necessita. Nesse exemplo, eu numerei aqui, ó, começando aqui, aí eu desço, 2, 3, 4. Do que? 1, 2, 3, 4, 5. Aí as nossas ramificações ficaram com um número muito grande, sempre a mais próxima aqui da ligação dupla. Viu? Vá sempre para o lado mais próximo da ligação dupla. E atentem-se a entregar o número 1 e o 2 para os dois carbonos da ligação dupla. Por isso o nome do nosso composto fica como 4-etil, né? Ordem alfabética. 4-etil, 3-metil, ciclo, não esqueçam do prefixo ciclo, pente, né? 5 carbonos, En tem a ligação dupla e o O no final. 4-etil, 3-metil, ciclopenteno. Da importância dos alcenos ou olefina, mais importante, né, é o eteno, também conhecido como etileno, que é um gás incolor de sabor adocicado, né? Tá aqui a nossa molécula de eteno. Et 2 carbonos, ligação dupla aqui, completa com hidrogênio, já que é hidrocarboneto. A valência do carbono é 4, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É utilizado como combustível e como substância que ajuda no amadurecimento artificial de frutos, narcótico e para a fabricação de plásticos como o polietileno. Vocês conhecem muito aí as garrafas PET, né? Que é feita aí é basicamente a estrutura de polietileno tetraftalato. Garrafa PET. Os alcinos normais, agora que a gente vai falar deles, né? É a mesma coisa. Eu podia ter feito as duas aulas juntas, né? Falar primeiro dos alcinos normais, mas eu deixei separado aqui, vai ficar um pouco maior a aula, mas não tem nada não. A nomenclatura dos alcinos é semelhante à dos alcenos. O que basta a gente trocar aqui o prefixo en por in, né? In da ligação tripla. Numerando o nosso composto, né? Prioridade quem é? A ligação tripla agora. Só trocou a ligação, mas as prioridades ainda são as mesmas quando falamos do alceno. 1, 2, 3, 4, 5. Pente. In, ligação tripla. E o sufixo O de hidrocarboneto, né? Só temos carbono e hidrogênio. O nome do composto fica como? Pente. 2, o menor número, né? Menor número. Ino. Pente 2 ino, o nome do nosso composto. Com alcenos ramificados é a mesma coisa que a dos alcenos, a nomenclatura dos alcenos. Porém, lembrando-se que a cadeia principal é mais longa e contém a ligação tripla. A numeração de cadeia da cadeia principal sempre é feita a partir da extremidade mais próxima da ligação tripla. Destacando para vocês de novo aqui, gente, não se esqueçam que a ligação tripla
ela é a prioridade em vez das ramificações. Beleza? A ligação tripla aqui é a prioridade do nosso composto. Atentem-se bem a isso. Dessa forma, né, eu vou fazer o que? Eu vou numerar da extremidade mais próxima da ligação tripla. Onde é que está a ligação tripla? Está aqui, ó. Qual é a extremidade mais próxima? É para cá? Não, para cá. Então, começando daqui nós temos 1, 2, 3, 4. Posso descer ou continuar reto? Continuei reto aqui. 5. Qual é o nome do nosso composto? Nós temos aqui uma ramificação de nome metil no carbono 4. Continuando, pente, né? Por quê? Nós temos 5 carbonos na nossa cadeia principal. 2 hino, devido à ligação tripla. A ligação tripla está entre o carbono 2 e o 3. Eu dou o menor número para indicar a posição dessa ligação, então vai aí o número 2. Então o nome do composto fica 4 metil, pente, 2 hino. Nesse outro exemplo aqui, o que eu faço? Começo numerando desse lado aqui, óbvio. 1, 2, 3, 4. Meu maior número de carbonos, né? Maior cadeia. 5, 6, 7. Nossa cadeia principal. A numeração dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre numerem para não se perderem, né? Saberem sempre a localização certa de todos os radicais. No caso desse nosso composto, nós temos um radical metil e um radical etil, né? Com número de carbono 7, ramificações localizadas no carbono 5, nós temos a ramificação metil. E localizada no carbono 4, nós temos uma ramificação etil, né? E a ligação tripla, ela está localizada aqui entre o carbono 2 e o 3, o menor número é o 2. Como é um hidrocarboneto, terminação O. O nome do composto fica como? Em ordem alfabética: 4 etil, 5 metil, hept, 2 hino. Podia ter colocado o traço aqui também, de separação, mas isso não vai influir em nada não. Bom, a partir do nome, nós podemos determinar a estrutura do nosso composto. Como assim, professor? Da mesma forma que nós falamos nos alcenos, né? Pente, 2, hino. Esse é o nome do nosso composto. E como é que eu vou fazer essa estrutura, professor? Primeiro, a primeira parte do nome. Que é isso? Pente. Indica o que? Indica a quantidade de carbonos na cadeia principal. Não é pentano, nem pentil, tá ligado? Significa o que? Significa ramificação. Aqui tá só a pente, a cadeia principal, né? E lembrando que as ramificações são precedidas do nome, do número, quer dizer, do número que indica a localização delas. Então, formando a estrutura do nosso composto com 5 carbonos, uma ligação tripla, que está localizada onde? No carbono 2, e é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Vamos ter essa estrutura: 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. A ligação tripla está no carbono 2, ou seja, entre o 2 e o 3, para dar um número 2, que é o menor aqui, um número menor. Aí eu completo a valência do carbono com os hidrogênios. H3 aqui, ó, como eu estava fazendo 1. Aí ele precisa de mais 3 para completar 4. Aqui não precisa, aqui precisa de 2 e aqui precisa de mais 3. E os alcenos cíclicos? A mesma coisa que os alcenos cíclicos. A diferença é que nós vamos ter aqui a ligação tripla. E os ciclinos de cadeia
não ramificada possuem fórmula geral CnH2n-4. De acordo com as regras da IUPAC, é atribuído aos ciclinos o prefixo ciclo, mesma coisa que os ciclenos. Se não houver ramificação, não é necessário citar a posição da ligação tripla. 3. Existindo ramificações no ciclo, devemos citá-las antes do nome do ciclino. Nós temos aqui um exemplo do ciclopropino. É um ciclino com 3 carbonos. Nós temos aqui três carbonos e nós não necessita citar a ligação tripla devido à localização dela, que ela está num ciclo. Não precisamos localizá-la aqui nesse ciclo quando não houver ramificações. Mas quando houver ramificações, numerando a nossa cadeia principal, 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbonos, mesma coisa, 1 e 2 destinado aos carbonos que estão a fazer a ligação tripla. E eu vou seguir para o lado Para o lado mais próximo da ramificação existente no nosso ciclo. No caso aqui nós temos um metil. O nome do nosso composto fica como? 3-metil, localizado no carbono 3, ciclobutino. Novamente, não necessitamos citar a posição da ligação tripla. E esse outro exemplo. Nós temos 1, 2, 3. Eu vou aqui em direção ao lado mais próximo da ligação tripla, ou da nossa ramificação. Por isso o nome do nosso composto fica como 4-etil, o menor número, nós temos o radical etil e o metil. 4-etil, 3-metil, ciclopentino. Bom, da importância dos alcinos, O alcino mais simples é o etino, ou usualmente chamado de acetileno. Ele é utilizado em ferramentas como maçaricos, soldas e cortes. O carbureto também, gente, esse é um instrumento utilizado para iluminação. O maçarico é utilizado para soldas e cortes. O carbureto para iluminação. Está aqui a estrutura do acetileno, o nosso etino. E tá aqui o carbureto, um instrumento que era utilizado para iluminação em cavernas, E o maçarico, o gás utilizado no maçarico, que é o acetileno. O maçarico sabemos que é utilizado para fazer soldas e cortes. Aqui as referências e muito obrigado pela atenção. Até a próxima.